Gostaria que vocês começassem a analisar a vida de vocês, o problema de vocês com a ansiedade a partir desse ponto de vista. Primeiro, enxergar como a sua história impacta na construção da sua ansiedade. Segundo, a sua visão de mundo, a sua verdade sobre como o mundo é, sobre como as coisas funcionam, sobre como as pessoas são, como que isso impacta na construção do seu problema com a ansiedade. Terceiro, os seus pensamentos. Como os seus pensamentos têm contribuído para o desenvolvimento do seu problema com a ansiedade. Mas, Albano, você fala muito de problema com a ansiedade. Sim, problema com a ansiedade, porque a ansiedade ela é uma reação natural do seu organismo. A ansiedade, em níveis controlados, ela pode trazer benefícios para a sua vida, ela pode te ajudar a alavancar a sua vida. Mas aqui a gente está falando da ansiedade de um ponto de vista ruim, de um ponto de vista de doença. Então, a terceira parte seria observar os seus pensamentos, a forma como os seus pensamentos têm impactado na construção da sua ansiedade. Quarto, os seus sentimentos. Quais são os sentimentos que você tem tido? Quais são os sentimentos que você tem desenvolvido no seu dia a dia? Como você tem se sentido na sua vida. E quinto, qual comportamento esse sentimento gera? Quais são os principais comportamentos que você tem tido por conta de todos esses fatores? Por conta da sua visão de mundo, por conta da forma como você pensa e por conta da forma como você se sente. Quais são os comportamentos que são gerados por conta de todos esses fatores? E o último principal, quais são os reflexos desses comportamentos na sua vida? Porque se vocês pararem para analisar, toda a sua história impacta na forma como você enxerga o seu mundo. A forma como você enxerga o seu mundo impacta na forma como você constrói os seus pensamentos, a sua interpretação sobre as suas experiências. Esses pensamentos eles vão impactar na forma como você se sente. Na forma como você se sente nas suas diferentes relações, na forma como vocês se sentem nos diferentes lugares em que vocês fazem parte. E como esse sentimento impacta no seu comportamento. E esse comportamento, se você parar para analisar agora, qual é o reflexo do meu comportamento no meu dia a dia? Qual é o reflexo do meu comportamento na minha relação com as pessoas? Vocês podem reparar que esse comportamento ele tem um reflexo, ele tem uma consequência, que muitas vezes não são consequências boas. Quando a gente viu que o exemplo de que o ansioso ele é sempre visto como uma pessoa problemática, como uma pessoa que não merece ser amada e como uma pessoa que não consegue se observar tendo características positivas, ele vai ter comportamentos que provavelmente não vão ser comportamentos que vão trazer benefícios para a vida dele e nem benefício para as pessoas que fazem parte da vida dele. E isso, com o tempo, durante 1 ano, 2 anos ou alguns meses, pode trazer alguns reflexos que não são positivos. E aí, no final disso, a gente consegue enxergar as crises de ansiedade. Então, todos esses fatores, eles acabam levando ao desenvolvimento das crises de ansiedade. Aqui a gente está analisando a ansiedade não de um ponto de vista superficial, mas de um ponto de vista um pouco mais profundo, onde através de toda essa análise a gente consegue entender como as crises de ansiedade elas podem estar sendo desenvolvidas, desencadeadas na sua vida. E o que, Albano, eu devo observar aí dentro desses fatores? O primeiro fator seria a história. O que observar na história? A sua relação familiar, a sua relação com as amizades que você teve, o seu relacionamento amoroso, quais foram os relacionamentos amorosos que você teve, ou se você não teve, quais foram os ambientes em que você viveu. Durante toda a sua vida até o seu momento atual, quais foram os principais ambientes em que você viveu, como esses ambientes te impactaram. E os ambientes em que você faz parte hoje em dia, no momento atual. Como esses ambientes eles te impactam, como as pessoas que fazem parte desse ambiente elas te impactam, como você se sente nesses ambientes e como você também impacta esses ambientes, como você percebe a forma como você impacta essas pessoas, esses ambientes em que você faz parte, como toda essa história até o seu momento atual ela impacta na construção do seu problema com a ansiedade. Após ter analisado todos esses fatores relacionados à sua história até o seu momento atual, é importante você começar a analisar o que essa história gerou, quais são as crenças que que toda essa sua história até o seu momento atual desenvolveu na sua mente, desenvolveu na sua vida. E o que seriam as crenças, Albano? As crenças elas são a sua verdade sobre o mundo, a forma como você enxerga o mundo. Toda a sua história impacta na forma como você enxerga as experiências do seu momento atual. Então as crenças elas são a forma como você enxerga o seu mundo no momento. A forma como você se enxerga, a forma como você enxerga as pessoas, a forma como você enxerga as coisas
e a forma como você enxerga tudo que está à sua volta, as suas experiências, por exemplo. Então, como essas crenças elas são desenvolvidas? Elas são desenvolvidas através de todos aqueles fatores que a gente falou e que fazem parte da sua história. E quando você acredita nessa verdade, nessa forma de enxergar o mundo, nessa forma de ver o mundo, na sua verdade sobre o mundo, as coisas tendem a ser vistas através desse ponto de vista. Então, um ponto de vista ansioso é sempre um ponto de vista negativo. 99% das vezes é um ponto de vista negativo. Então, quando eu estou falando das crenças, aqui a gente está tentando analisar as suas crenças ansiosas, as crenças ansiosas que fazem parte da sua vida. E depois, a gente já falou sobre história, sobre as crenças e quais são os principais pensamentos que essas crenças elas desenvolvem. Então, como a gente pode entender os pensamentos? Os pensamentos eles são a interpretação que você tem sobre o mundo, sobre você mesmo, sobre as suas experiências, sobre as pessoas que fazem parte da sua vida. Imagine uma pessoa que ela tem uma crença de que ela não é capaz, de que ela não consegue fazer as coisas. Quais são os principais pensamentos que ela pode desenvolver? Eu trouxe aqui 4 pensamentos, acho que são 4 ou 5 pensamentos, são 4 na realidade, que vão dar uma ideia dos principais tipos de pensamento que uma pessoa ansiosa ela pode desenvolver. O primeiro é, realmente não sou bom em nada. A pessoa que sofre com ansiedade, que desenvolveu uma verdade sobre ela mesma, de que ela não é capaz, ela pode desenvolver um pensamento de quê? De que realmente não sou bom em nada. Outro pensamento, ninguém quer ficar comigo, devo ser uma pessoa muito chata. Outro pensamento, não consigo fazer nada de bom. Tudo sempre dá errado para mim. Essas são as principais falas de uma pessoa que sofre com a ansiedade. Pô, mano, mas todo mundo que sofre com a ansiedade se enxerga desse ponto de vista? Aqui eu quis trazer só um exemplo. Mas aqui, através desse exemplo, a gente consegue entender que pessoas ansiosas, elas sempre vão estar olhando o mundo, se percebendo as pessoas sempre de um ponto de vista negativo, sempre de um ponto de vista perigoso. Então é mais ou menos isso que eu quis trazer através desses exemplos. E quais são os principais sentimentos que são gerados por esses pensamentos? A gente pode falar aqui da tristeza, do nervosismo, da angústia, do medo. Pessoas que sofrem com a ansiedade, têm essas crenças ansiosas e têm essa interpretação ansiosa, essa interpretação ruim sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre as coisas e sobre as pessoas, elas acabam desenvolvendo esses principais sentimentos, que é o que? A tristeza, a pessoa ela sempre se sente triste por se ver como uma pessoa que não tem valor. Nervosismo, ela sempre, algumas vezes ela pode se sentir nervosa por não se sentir boa o suficiente para fazer parte de um determinado grupo ou para estar em um determinado lugar. Angústia, ela se sente angustiada por sempre estar correndo o risco das outras pessoas reconhecerem que ela não é tão boa assim como ela mesma se acha. Ela acha que ela não é tão boa assim. Então ela acaba desenvolvendo essa angústia, essa apreensão de tentar esconder aquilo que ela acha sobre ela mesma. E o medo. O medo está muito relacionado a essa angústia, sobre essa apreensão de ser descoberta como não sendo uma pessoa tão boa assim. Ou das pessoas realmente verificarem através das atitudes dela que ela realmente não é uma pessoa tão boa assim. Tá certo, Albano. Então, através daquela análise que você falou, a gente viu a história, as crenças, os pensamentos, os sentimentos e quais são os principais comportamentos que essa pessoa ela pode desenvolver. Brigar constantemente, deixar de fazer algo que gosta, fazer coisas somente para agradar os outros e evitar se expor a novos desafios. Vamos lá para o primeiro, brigar constantemente. O que faz uma pessoa ansiosa brigar constantemente? Ela sempre vai estar olhando o mundo por um ponto de vista negativo, por um ponto de vista ameaçador. Talvez uma pessoa que pode gostar desse ansioso, ela pode chegar a expor a opinião dela, mas ela pode até desenvolver uma briga por sempre estar na defensiva, sempre tentando se proteger de algo que nem ela mesma entende. Deixar de fazer algo que gosta. Normalmente pessoas que sofrem com ansiedade, elas deixam de fazer muitas coisas que fazem bem para elas por medo do julgamento dos outros, medo da impossibilidade de parecer ser alguém bom
diante daquela determinada situação, mas a gente consegue enxergar que na realidade é uma internalização de um julgamento, de um próprio julgamento, né? A pessoa, ela se vê desse ponto de vista e ela acaba se julgando por esse ponto de vista e deixa de fazer coisas que ela gosta. Fazer coisas somente para agradar os outros. Qual ansioso nunca se preocupou de forma excessiva em agradar as outras pessoas? E às vezes até ele esquece de cuidar dele ou dela mesmo para tentar agradar as outras pessoas. Eles meio que deixam de pensar no que faz bem para si, para sempre estar se preocupando com o outro, para sempre estar se preocupando com o ponto de vista do outro sobre ele mesmo. E isso é uma característica muito comum também de pessoas que sofrem com a ansiedade. Evitar se expor a novos desafios. Muitas vezes o ansioso ele entende o que faz bem para ele, o que ele gosta, mas ele evita se expor a novos desafios, porque isso pode fazer com que ele não consiga desenvolver esse novo projeto, esse novo desafio, e isso contribui para que ele se sinta ainda pior. Então, ao invés de se expor, de se desafiar, de tentar desenvolver algo, na verdade, ele se esconde, ele evita. O evitar é um comportamento muito característico das pessoas que sofrem com a ansiedade. E quais são os principais reflexos desses comportamentos que o ansioso tem? Quais são os principais reflexos na vida dessa pessoa que sofre com a ansiedade? Qual o principal reflexo na relação do ansioso? Ele não tem amizade e se sente só. Uma pessoa que ela briga constantemente, que deixa de fazer algo que ela gosta, que evita se expor a novos desafios, ela acaba desenvolvendo uma vida solitária. E o ponto de vista que ela tem, que o ansioso tem sobre ele mesmo, que é um ponto de vista ruim, a verdade dele sobre ele mesmo, vai fazer com que ele desenvolva pensamentos ruins sobre ele mesmo, que ele desenvolva um sentimento que não é tão bom assim, tenha um comportamento que não é tão bom, e isso reflete nas relações. Ele acaba não desenvolvendo amizades. Na vida amorosa, qual é o principal reflexo que essa ansiedade, que todos esses fatores podem ter na vida amorosa de uma pessoa que sofre com ansiedade? Como, por exemplo, não ser merecedor de ser amado. O ansioso, pelo ponto de vista de sempre se ver como uma pessoa ruim, uma pessoa sem qualidade, esse ansioso ele acaba desenvolvendo um sentimento de que ele não merece ser amado. Então ele acaba não desenvolvendo um relacionamento amoroso. Por exemplo, no trabalho, qual é o reflexo da ansiedade no trabalho? Ela pode não conseguir o cargo que ela tanto sonha. Ela pode conseguir não desempenhar aquela tarefa que ela tanto gosta de desempenhar. Então ela pode ter o sonho, por exemplo, de ser um engenheiro, de ser um gerente, e aí ela vai acabar não conseguindo atingir esse determinado cargo por medo, por se sentir uma pessoa inferior, por se ver de um ponto de vista negativo. Então, no trabalho, o reflexo desse comportamento é sempre de estar evitando se expor, de estar evitando desenvolver algo que esse ansioso poderia desenvolver. E isso acaba afetando até a autoestima dessa pessoa. E na vida pessoal, se achar a pior pessoa do mundo. Uma pessoa que briga com todo mundo por sempre estar estressado, que não consegue se ver de um ponto de vista negativo, que não consegue identificar quais são as suas principais características, ela sempre vai se achar a pior pessoa do mundo. E isso vai contribuir para que ela se sinta angustiada, para que ela se sinta com medo, para que ela se sinta nervosa, e isso vai impactar no comportamento. E esse comportamento vão ter mais reflexos. Então aqui a gente consegue observar que são um ciclo. A partir do momento que você consegue resolver esse problema, ou consegue entender como a ansiedade impacta nas diferentes áreas, como essa ansiedade ela foi construída, é como se você quebrasse esse ciclo de pensamentos, sentimentos, comportamentos e reflexo desses comportamentos. A ansiedade ela é construída de uma determinada forma, e quando você entende e quebra isso, quando você consegue mudar essa dinâmica, você consegue